Dando continuidade ao grande expediente, o último espaço cedido pela presidência será o Conselho Tutelar de Barcarena. Os conselheiros Gerson Santos, Alex Pereira e Anderson Batista explanarão sobre a lei da criança e do adolescente e sobre as atribuições dos conselheiros tutelares. O total de espaço cedido são 20 minutos. Bom dia a todos e todas. Eu queria primeiro saudar os vereadores, em nome do presidente, doutor Paulo Alcântara, saudar o vereador Júnior Gawa, vereador carinhosamente chamado Coquinha, vereador Padre Carlos, vereador Luiz Tavares, vereador Iberê. Queria saudar também aí as companheiras, as duas valorosas companheiras que se pronunciaram aqui antecipadamente, né? Magali e a Lindalva, duas companheiras de luta, né? E também, enquanto Conselho Tutelar, se colocar solidária, no caso, a causa de vocês. Porque todas as questões, no caso, elas, necessariamente, elas passam e nesse elo mais fraco, que é a questão da criança e adolescente. Então, na questão da mulher, também, a gente tem, na violência contra a mulher, também a violência contra a criança e adolescente, que lá no Conselho Tutelar a gente vê muito essa realidade. A gente pediu espaço, na verdade, o nosso objetivo, enquanto Conselho Tutelar, era tentar fazer um momento mais, um debate mais profundo, mas a gente vai tentar, no caso, fazer o nosso objetivo, tentar, no caso, reduzir aqui para um objetivo aqui, ou dois. Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui e depois os colegas vão complementar dentro do espaço que foi cedido de 20 minutos. Mas, assim, a gente veio enquanto Conselho Tutelar, meu nome é Gerson Santos, como foi colocado, né? A gente está, nesse mês, a gente teve várias comemorações, né? Dia 20 foi o Dia da Consciência Negra, se comemorou aí, né, a luta pela igualdade racial, que ainda é uma luta ainda que é necessária. A gente não teve ainda a plena emancipação do negro. O negro ainda, os dados nos mostram que o negro ainda sofre as mazelas, em particular negros, mulheres e pobres, né? O IDESP, inclusive, pontuou agora recentemente que o Pará, em termos proporcionais, ele é o que tem a maior população negra do Estado. Mas a gente teve a consciência negra, teve o Dia Nacional contra a Violência da Mulher, que foi ontem, né? E tem uma extensa programação que a Lindálvara colocou aqui, mas também tem uma data que a gente não queria deixar passar despercebida, que é o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, que é dia 18 de novembro, comemorado em todo o Brasil. E a nossa vinda aqui até a Câmara é justamente tentar, dentro de uma agenda que a gente programou com esforço, tentar, no caso, sensibilizar parceiros, sociedade civil, comunidades, para a importância do Estatuto da Criança e Adolescente e, particularmente, a importância do Conselho Tutelar, enquanto órgão de proteção do direito da criança e adolescente. Então, eu vou tentar aqui fazer uma breve explanação. Logo em seguida, o conselheiro Alex vai falar um pouco do Estatuto, né, e dessa diferença do Estatuto em relação à questão do Código de Menores. Hoje a gente tem 23 anos de Estatuto da Criança e Adolescente, mas a gente tem um desconhecimento em relação a essa legislação tão importante, que nos faz fazer debates assim que desfoca da principal atenção. E aí temos a questão da menoridade penal, né, que é uma discussão que sempre vem à tona quando existe um adolescente autor de ato infracional. É um debate que é necessário, mas que só tem esse viés. E aí fala que o Estatuto protege o autor do ato infracional, e, na verdade, se a gente for fazer a discussão, a gente vai ver que não é. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o percentual de jovens autores de ato infracional é um percentual menor que 1%, né, que estão cumprindo medida socioeducativa. São em torno de 30 mil adolescentes que cumprem medida socioeducativa no Brasil. E desses, apenas um percentual menor que 0,5% foi crime contra a vida. A maior parte foi vida contra o patrimônio. E se a gente tentar fazer um debate mais aprofundado disso, a gente vai ver a ausência do Estado. A ausência do Estado nas políticas, né, de saúde, de educação, lazer. Então, é preciso fazer esse debate. E a questão do Estatuto, a gente
por exemplo, o Estatuto fez 23 anos, né? Na mesma época que fizeram o Estatuto, fizeram a Lei de Crimes Hediondos. Existia um clamor social para ter mais rigidez, ser mais rígido na punição, e fizeram a Lei de Crimes Hediondos, né? Atenderam o clamor popular, né, naquele momento, curto prazo, porque deu uma certa resposta, entre aspas, à sociedade, mas a longo prazo a gente se avalia, por exemplo, que não deu resultados efetivos, porque os crimes continuaram tendo. Então, a questão desse pensamento de que punição, mais rigidez na lei, encarcerar, penalizar, vai resolver o problema, é uma discussão irracional. E aqui no município de Barcarena, o Conselho Tutelar tem a oportunidade de fazer parte de alguns espaços de discussão. A gente faz parte, enquanto Conselho Tutelar, enquanto liderança, de um grupo, né, que está organizando aí um fórum de debate intersetorial. Inclusive que essa Câmara aqui assinou, o Padre Carlos esteve presente lá na abertura no Hotel Equinócios, a Prefeitura assinou e as principais empresas que atuam no município também assinou, né, do Grupo Hidro. E esse espaço é um espaço muito importante, porque compreender o município de Barcarena e todas as implicações que tem é discutir o modelo de desenvolvimento que foi colocado aqui no município, né, os grandes projetos. A gente hoje tem a maior indústria de refinaria do mundo, né, que corresponde aí das exportações só Elo Norte sozinha, em torno de 14% das exportações Elo Norte, no Brasil, né. E a gente exporta, por exemplo, o Porto de Vila do Conde, dado de 2011, 2,9 bilhões de dólares. Né? E, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa estrutura moderna, né, que a gente fala desses valores, ao mesmo tempo a gente tem uma realidade de mais de 60 ocupações, a gente tem uma realidade de serviços básicos precários. Outro dia a gente estava ali no hospital e não tinha pediatra, porque a pediatra teve que sair e teve que atender lá no hospital municipal. Uma violação de direito. A gente veio, até recente, numa discussão agora do Bem Me Quer, que a estrutura está caindo. Né? Então, eu estou falando da questão das empresas e do modelo de desenvolvimento, porque tem tudo a ver com o aumento de demanda no serviço público. Então, se a gente discutir a política de mulher, a política da questão do trabalho e renda, a política que a gente considera e deve ser entendida assim como prioridade absoluta da criança e adolescente, não dá para discutir sem pensar no caso desse modelo. E a gente, às vezes, fica meio assim, olhando querendo olhar o norte, porque a gente não consegue ver um espaço de transição para outro modelo. A gente não vê, por exemplo, uma política forte da agricultura familiar, né, da questão da economia criativa, da cultura, do potencial turístico que a gente tem. Isso tudo influencia lá na base, por exemplo, lá quando a gente atende lá no Conselho, as crianças e adolescentes, né, que são o elo mais frágil desse processo todo. Então, eu queria finalizar a minha fala e dizer que a gente tem como objetivo principal, e o Anderson vai falar no final, aqui propor para casa criar uma frente parlamentar em defesa da infância e juventude do município de Barcarena. E aí o Anderson vai poder falar um pouco mais. Mas a ideia é que a gente possa estar aprofundando alguns debates, né, a respeito da situação da criança e adolescente no município de Barcarena. Elaborar diagnóstico, pesquisas, apontar caminhos e articular com os parceiros aqui ações que considere efetivamente a criança como prioridade absoluta, porque não é eu que estou dizendo que a criança e adolescente é prioridade absoluta, é a Constituição que diz isso. E a gente, como parte do Estado, na condição de Conselho Tutelar, temos a obrigação de fazer com que isso se cumpra. E a gente consegue enxergar aqui na casa um importante estratégico parceiro para ser pensado isso. Por exemplo, o orçamento municipal, obrigatoriamente, tem que destacar o orçamento para a questão da criança e adolescente. Né? E aí a gente não pode deixar de entender e compreender a Câmara como espaço estratégico dessa discussão. Então, eu queria encerrar, eu queria agradecer mais uma vez, vou passar a palavra ao conselheiro Alex Pereira, depois o Anderson vai falar,
mas já agradecer a sessão do espaço e que a gente possa depois estar aprofundando essa discussão. Obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade, o conselheiro Guesso já agradeceu aí, mas a gente, enquanto conselho tutelar também, meu nome é Alex Pereira, estou aí como conselheiro tutelar e dentro daquilo que a gente programou, a gente vai explanar um pouquinho do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei 8.069, que é o Estatuto, ela é muito desconhecida ainda, apesar dos 23 anos, mas a gente vê no nosso dia a dia que as pessoas, os cidadãos, eles não conhecem. E por não conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles acabam fazendo outra visão, e aí são explorados pela mídia, né, como bem antecedeu o conselheiro, sobre a questão que foca só o ato infracional do adolescente. Né? Mas aí o Estatuto, ele dá aqui as diretrizes de como proceder. O que é o Estatuto? Por que o Estatuto ele veio à tona? Por que criou-se o Estatuto da Criança e do Adolescente? Que na boca de muitos diz que é para proteger o adolescente, que só protege, na verdade protege sim, né? Mas não, a questão do ato infracional, ele tem o direito do processo legal, e a gente queria falar um pouquinho desse Estatuto. Antes do Estatuto, que foi criado em 90, existia o Código de Menores, onde os adolescentes, vou aqui, cronometrar aqui o horário, porque senão não dá, né? Que os nossos adolescentes, as nossas crianças e adolescentes, eles eram vistos como meros objetos. Né? Pegavam-se os adolescentes que eram pobres, que eram os negros, que eram o problema da sociedade, e colocavam na FEBEM, colocavam no curral para esses adolescentes. Na verdade, não tinha uma preocupação com o adolescente. Quem era o direito de decidir era o juiz, e aí se colocava o adolescente e não via ele como um sujeito de direito. E após a Constituição de 88, no artigo 227, se falou sobre o direito e o dever que essa família tem para o adolescente. Né? Então, fala assim, eu sempre gosto de falar que esse artigo do Estatuto, que é o mesmo 227, que diz assim, que a criança e o adolescente, que é dever da família, da sociedade, da comunidade e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, o direito referente à vida, à alimentação, à saúde, à educação, ao esporte e ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E ele diz assim, que o que é que isso garante a prioridade absoluta? Ele tem a primazia de receber a proteção e socorro em qualquer circunstância. Esse garantido de lei. A precedência de atendimento no serviço público ou de relevância pública. A preferência na formulação, na execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos na área relacionada com a proteção à infância e à juventude. Ou seja, a criança ela teria que estar em primeiro lugar. Ela teria que estar em primeiro plano de um município, de um estado, de um país. A criança ela tinha que ser vista como primeiro. Né? E a gente se vê que depois da realização do Estatuto, depois da criação do Estatuto, essa criança passou de ser apenas um mero objeto para ser um sujeito de direitos. Ele passou a ser sujeito de direito, onde foi dividido as responsabilidades com a família, que é a principal seguradora desse direito, com a sociedade e com o Estado. Né? Quando se fala a família, a sociedade tem que entrar. Quando se fala a sociedade, o Estado tem que entrar. Mesmo porque o artigo 226 da Constituição, ele diz também que, 226, ele diz que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Então, quando se falta essa família, o Estado ele tem que entrar. Hoje, em Barcarena, a gente sabe que o nosso adolescente, não só em Barcarena, mas em todo o Estado, em todo o país, o adolescente ele está aí na mídia. Nessa questão da menoridade, a questão da criança e o adolescente em si, está na mídia. Porém, será que nós estamos garantindo o direito estabelecido no Estatuto? Será que essa lei está sendo cumprida com íntegra? Porque quando se falta aqui
a comunidade. Esses direitos base, que é do esporte, da educação, da alimentação, quando se falha isso, esse adolescente, ele passa de ser aquela criança protegida para ser o infrator. Ele começa a infracionar algumas coisas por não ter os seus direitos garantidos em lei, né? Então, a minha participação era explanar um pouquinho mais. Dentro do Estatuto, cria-se o Conselho Tutelar, né? O artigo 131 fala da criação do Conselho Tutelar. E eu queria explanar aqui a questão da atribuição do Conselho Tutelar, porque hoje é uma das nossas maiores dificuldades, é que o povo, que a sociedade, ela compreenda qual é a atribuição do Conselho Tutelar. Então, aqui no artigo 136 do Estatuto, vai falar um pouquinho das atribuições. A atribuição do Conselho Tutelar é atender a criança e o adolescente na hipótese prevista no artigo 98 e 105 do Estatuto. O artigo 98, ele diz que quem viola o direito da criança e do adolescente é a família, o Estado e o próprio adolescente. Esses são os violadores do direito da criança e do adolescente. Atender e aconselhar os pais ou responsável aplicando as medidas do artigo 129, promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra o direito da criança e do adolescente, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência, providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária dentre as previstas no artigo 101, expedir notificações, requisitar certidão de nascimento e de óbito e assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, em cima desse inciso, é que a gente teve a proposta de hoje estar aqui, e o conselheiro daqui a pouco vai estar dando uma proposta para que a gente possa, junto com o Poder Legislativo, junto também com o Executivo, lançar essa proposta de uma criação, né, de uma frente parlamentar em defesa do direito da criança e do adolescente. Né? Queria dizer que quando foi criado o Conselho Tutelar, o artigo 131 diz o que é o Conselho Tutelar. Ele diz assim: o Conselho Tutelar é um órgão permanente, ele é autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente definido nessa lei. Quando ele fala que o Conselho Tutelar é autônomo, ele é permanente, uma vez criado, ele não pode mais deixar de existir. Né? Ele é autônomo por quê? Porque o Conselho Tutelar, ele não está abaixo ou não está sujeito de nenhum órgão, juiz, vereador, prefeito, secretário, ele não está abaixo, a gente tem poder de decisão, nós somos autônomos para tomar as nossas decisões. E aquele sujeito que, quando se sente lesado pelas decisões do Conselho Tutelar, ele tem que recorrer à autoridade judiciária, que é o juiz, e vai lá e julga o processo. Enquanto isso, a decisão que o Conselho Tutelar toma, o cidadão, a pessoa, a instituição, ela é obrigado a cumprir aquela decisão até ser revista pela autoridade judiciária. Então, o Conselho Tutelar também, ele tem que ser criado em cada município, ele tem essa autonomia municipal, né? Conselho Tutelar, e a gente tem muitos problemas em questão de estrutura, em questão de compreensão do papel do Conselho Tutelar, e era esse o meu propósito hoje aqui, de dizer o que é esse conselho, como é que configura. Nós somos configurados, o município ele é agraciado, na verdade, por 2 conselhos tutelar, um aqui na sede do município e outro na Vila dos Cabanos. Né? A lei diz que a cada 100 mil habitantes tem que ter um conselho tutelar, né? Porém, Barcarena a gente tem 2, isso é de grande valia, né? Porque a demanda ainda é muito grande, nós fazemos parte de 5 conselhos, são 5 conselheiros em cada conselho tutelar. Porém, a gente não temos tempo, vamos supor, para fazer todas as nossas atribuições que são concedidas. Né? As visitas na escola e, aproveitando a oportunidade, a gente precisa dar uma olhada na questão das escolas. Falou aqui a professora Lindalva, né? Sobre a questão da violência, e eu sempre quero falar também assim, a violência, ela não se dá só na fase da violência física, né? Nós temos a violência estrutural,
A gente está acompanhando aí, fazendo algumas reuniões na escola que tem muita violência e o autor dessa violência, muitas das vezes, é o adolescente, né? E a gente está, junto com o Ministério Público, junto com a Secretaria de Educação, verificando a parte, reunindo, palestrando, falando com os pais, para assumir a sua responsabilidade, porém a gente vê que a estrutura física da educação no nosso município ela é muito precária. E aí, quando se viola um direito de estrutura física, um direito até dessa criança de entrar num espaço qualificado, já se está violando esse direito da criança e do adolescente. Que os nossos vereadores atentassem para isso, para juntos a gente também fazer essa fiscalização, verificar essa cobrança realmente. Na Secretaria de Saúde hoje, que é o ponto principal, que eu sempre falo, que é a droga, ela é o ponto ali chave, e hoje nós não temos no município uma política voltada para o combate da droga. A gente não tem um CAPS AD, aquele CAPS que vai tratar desse adolescente, que vai tratar desse usuário no município. Então, que a gente se atente para isso. E a gente já tem uma informação em que, não sei se procede, mas que foi destinado recurso para uma criação de um CAPS AD no município e até hoje não tem esse CAPS. Não existe esse CAPS. A gente vai estar reunindo ainda essa semana, estão pedindo espaço com o secretário de Saúde para que eles nos orientem sobre essa situação, se existe, se tem, ou que se crie essa política pública no município para tratar esse grande problema que é o combate às drogas, o tratamento, na verdade, que é a nossa atenção. Eu queria agradecer a oportunidade dos nossos vereadores, o conselheiro Anderson também vai explanar aqui um pouquinho, vai entregar em mãos a proposta que a gente tem enquanto Conselho Tutelar, tá? E queria deixar assim, disponível, o Conselho Tutelar ele funciona de 8 às 17 horas, o horário administrativo, mas ele é interrupto, ele não para. A partir de 17 horas ele fica com plantão domiciliar, que qualquer hora da noite, qualquer momento pode ser acionado quando se tem uma infração contra criança ou adolescente. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Alex. Agora o Anderson para complementar, que o tempo já foi esgotado. Bom dia a todos os presentes, vereadores, a todos os ouvintes. Me chamo Anderson Batista, Conselho Tutelar de Barcarena sede, e a gente vai fazer uma pequena leitura, né? Uma breve leitura sobre a proposta de criação da Frente Parlamentar em Defesa da Criança, da Infância e Juventude de Barcarena. O Conselho Tutelar de Barcarena, em alusão ao Dia do Conselheiro Tutelar, comemorando em todo o Brasil, no dia 18 de novembro, constitui uma agenda de atividades e ações com o fim de divulgar e sensibilizar os parceiros do sistema de garantia de direitos acerca da importância do direito da criança e adolescente, como instrumento de afirmação dos direitos e deveres de crianças e adolescentes. No bojo desta empreitada e no esforço da efetivação dos direitos de criança e adolescente, o Conselho Tutelar elaborou uma proposta de análise e criação no Legislativo Municipal de um espaço de articulação e construção de uma agenda que paute a prioridade absoluta nas políticas, programas e ações que se expressam nas peças orçamentárias, PPA, LDO e LOA, mas, sobretudo, na experimentação afetiva da vivência desses direitos por essa criação e por essas crianças e adolescentes. Sendo assim, e compreendendo, reconhecendo que o Legislativo Municipal representa um espaço estratégico de debate mais próximo destes pequenos sujeitos de direitos. Contudo, apesar de mais de 23 anos de estatuto, há um flagrante desconhecimento de seu conteúdo, principalmente por conta do papel sensacionalista da mídia de massa, que deturpa sua verdadeira função. Nesse sentido, apresentamos a proposta de criação em uma frente parlamentar que articula com os outros atores da rede de proteção da infância e juventude. O Conselho de Direito, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o Juizado da Infância e Juventude, entidades de atendimento e etc. A Frente Parlamentar da Infância e Juventude de Barcarena foi pensada como um espaço destinado a refletir, debater, formular, articular e monitorar
e dar afetividade à realização de políticas, planos, programas e ações ao âmbito do governo municipal voltados à demanda de direitos da infância e juventude. Para o seu funcionamento, lançará mão e organizar a exemplo de diagnóstico, debates, encontros que reúna profissionais, estudiosos, pesquisadores, universidades, organizações da sociedade civil, né, do município. Com essa proposta, o Conselho Tutelar reitera seu compromisso orgânico para empreender esforços, identificar, reconhecer e articular importantes parceiros na defesa, promoção e defesa do direito da criança e do adolescente. Né, como já foi colocado pelos companheiros, é muito importante o apoio dessa casa, né, para que possa estar, né, analisando, né, essa frente, no caso, e estarmos juntos, né, debatendo, né, e articulando, né, esses direitos que hoje, né, nossas crianças e adolescentes. Então, eu gostaria, né, de entregar ao vereador presidente, né, como um ato simbólico, no caso, a proposta de criação. E mais uma vez agradecendo, né, o espaço dessa casa a todos os vereadores. Muito obrigado. Obrigado também.